Então, vamos lá? Bueno, então, hoje a gente vai começar o nosso assunto de verbos com usos dos verbos ser e estar. Quem está com o livro, lembrando, ó, como eu fazia no passado, eu sempre deixava no cantinho a imagem do nosso assunto. Então, esse, no livro de vocês, está na página 7, certo? Página 7. Então, quem já tiver com o livro e quiser acompanhar por ele, tranquilo. Lembrando o seguinte, senhores, esses slides trazem informações extras sobre os assuntos. Então, é bom vocês estudarem tanto pelo livro como por esses slides, tá bom? Então, só continuando. Então, como assim usam os verbos ser e estar? Além da conjugação, que a gente deve estar aqui, porque a gente só vai falar deles no presente do indicativo, só situando, a gente também vai fazer uma questão de função. Mas deixa eu mostrar o textinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, os verbos ser e estar. No ano passado, estudamos logo no começo a conjugação de 4 verbos. Ser, estar, tener e llamar-se. Lembrando o seguinte, esses 4 verbos a gente falou, acho que foi logo no comecinho da quarentena, eu gravei vídeos com esses verbos, se não me engano, e a gente falou sobre o que seria o verbo ser, estar, ter e llamar-se. Como a gente usava principalmente dentro de uma apresentação, de uma apresentação. Lembram disso? Acho complicado, mas eu creio que vocês lembram basicamente. Hoje, não só vamos rever a conjugação desses 2 verbos, ser e estar. Aí eu botei, ó, um presente do indicativo, que vai ser o assunto que vocês vão pegar, pelo menos nessa unidade agora. Como também vamos ver como os usamos nas orações. Então, a gente vai começar com o verbo ser, o verbo ser. Para começar, a gente vai fazer a boa, a velha e a básica conjugação. La conjugação do verbo ser. Aqui a gente relembra também pronomes e como conjuga, certo? Vamos nós. Eu sou, tu eres, ele, ella, você es. Nosotros o nosotras somos. Vosotros o vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Para quem é novo em espanhol aqui, eu sou eu, tu, ele, ella, você, ele, ela, você, nós, vosotros, vós, eles, ellas, elas, ustedes, vocês. Certo? Aí vamos lá. Depois dessa conjugação, a pergunta que vem é: como é que a gente usa isso? Ai, meu Deus. Como é que a gente usa esse verbo ser? Para que função a gente vai ter nisso? Enquanto eu estou abrindo aqui, alguma dúvida em relação à conjugação? Eduardo, Gabriel, tudo no chat, tá, gente? Responde pelo chat. Meninas, Lorena, tudo tranquilo até aí? Pronto. Então vamos lá. Vou só retomar aqui o ponto. Como é que a gente usa o verbo ser? O primeiro ponto que ele diz, para identificar pessoas ou coisas. Lembram quando a gente falava de apresentação, que a gente dizia, olá, sou Thaís. Tu eres Gabriel. Tu eres Lorena. Él es Eduardo. Ella es Maria. Então, para identificar pessoas ou coisas. Por exemplo, esto es un teléfono. Es un teléfono.
Segundo ponto, para indicar profissão, nacionalidade ou ideologia. Ou religião, dependendo da questão, certo? Aí os exemplos que eu tenho aqui. Sou cubana. Cubana, vocês lembram o que é isso? Quem pegou adjetivos pátrios ano passado? Cubana é de que país? Cubana é um adjetivo pátrio de que país? Alguém lembra? Isso, Eduardo. Cubana, do mesmo jeito do português, é um adjetivo pátrio para Cuba. Então, vamos lá. Sou cubana, sou professora de espanhol. Então, ó, estou definindo minha profissão, sou professora de espanhol, sou socialista, referente a uma ideologia. Mas eu posso dizer também que sou conservadora, sou católica, sou evangélica. Então, todo esse ponto voltado para religião, pensamento social e tal, vão cair nessa ideia de ideologia. Bueno, para indicar relacionamento ou parentesco. Aqui eu botei, essa é minha madre, mas eu poderia estar dizendo, por exemplo, ele é mi novio. Novio, lembrando, pode ser tanto noivo como namorado, certo? Entendido até aí? Alguma dúvida? Beleza. Mas o verbo ser não serve só para isso, não. Tem mais coisa. Aí tem o segundo ponto. A gente tem para expressar qualidade ou característica física. Para descrever uma pessoa, tanto como na questão física como na questão pessoal. Aí os exemplos que eu tenho aqui, muito modestos, inclusive. Sou linda, sou simpática. Isso é mentiroso também. Mas, enfim, sou linda, ele vai estar falando sobre a questão da aparência da pessoa, da questão da característica física. Simpática, uma qualidade do substantivo, certo? Uma qualidade da pessoa, uma questão relacionada a caráter. Saindo também da questão pessoa, a gente também pode dizer o seguinte, ó, el dormitorio es azul. Alguém conseguiria traduzir essa frase? El dormitorio es azul. O que seria que eu estou falando aí? O que é que vocês acham? El dormitorio es azul. Meu dormitório é azul? Isso. Dormitório que a gente coloca literalmente como quarto. Então, o quarto é azul. Certo? Eu vou descrever a característica física do meu quarto. Já que o quarto azul quer dizer que a parede é azul, as coisas que estão dentro do quarto é azul. Certo? Dúvida até aí? Então vamos nós. Para indicar tempo, quantidade, hora ou preço. Então a primeira frase que a gente vai ter são as 3 da tarde. São 3 da tarde. Certo? Aí temos es lunes. O que seria lunes? Lunes, tá equivalente a um dia da semana, é segunda-feira. São 2 quilos. São 2 quilos, são 2 quilos. São 20 euros. São 20 euros. Relacionado a quanto é? Entendido, senhores? Alguma dúvida até aí? Não. Então, essas são as características que a gente vai usar para o verbo ser. Características de uma maneira geral. Para além de, ó, falando em descrição pessoal, falando em características, falando de tempo, quantidade, hora ou preço. Bueno?
Agora vamos para o segundo, que é o verbo estar. Então, ó, vamos conjugar verbo estar no presente do indicativo. Yo estoy, tú estás, él, ella, usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas, ustedes estão. Percebam o seguinte, gente. O verbo ser e o verbo estar, mesmo com algumas diferenças de escrita e tal, eles são bem sonoramente próximos ao que a gente conjuga no presente indicativo em português. Então, percebam, estamos em casa. Dá para conjugar tranquilo. Estou, estou. Sou, sou. E os demais não tem tanto problema, né? Só lembrar que ao invés de estão, que tem um AO no português, estão. A-N. A acentuado, claro. Entendido, senhores? Então, vamos lá. Vamos à la pergunta. Como usamos o verbo estar? Então, preste atenção. Primeiro ponto, para a gente explicar, indicar a localização. Por exemplo, se eu pego e pergunto a vocês, onde estão? Vocês vão responder cada um que estou em minha casa. Ou, de uma maneira geral, se eu fosse usar no plural, né? Alguém respondendo por todo mundo, estamos em nuestra casa. Eu vou colocar isso aqui no chat para que vocês tenham uma noção de como seria se fosse no plural. No nosso slide, vocês estão percebendo, eu botei a versão em singular, se fosse só eu. Estou em minha casa. Mi. Então, a versão em plural seria essa aqui. Estamos em nuestras casas. Por que eu botei nuestras casas? Se eu dissesse nuestra casa, eu estaria falando que vocês são donos vocês estão tudo junto numa casa que é de todo mundo. E não é verdade. Aqui, vocês estão em suas casas. Então, estamos em nuestras casas. Yo en la mía, tú en la tuya. Bueno? Só um minuto. Até aí, alguma dúvida? Escrevam aí enquanto eu estou colocando o coisa aqui para carregar. Eduardo, alguma dúvida? Gabriel, Lorena, Eduarda? Vão dizendo, gente. Se tiver dúvida, pode perguntar. Gosta assim, ó. Todo mundo sem dúvida. Retomando. Aí, vamos lá. Outro exemplo que ele coloca, estamos em Espanha. Estamos na Espanha. Vamos nós. Para indicar estados físicos e humor temporários. Vejam. Estamos falando de coisas temporárias. Há uma diferença, por exemplo, se eu disser que sou linda, é uma coisa permanente, e estou linda, que é uma coisa temporária. É um milagre, no meu caso, temporário. Mas aí é outra história. Mas aí, veja. Estado físico, estou linda. Se eu for falar de estado de humor, eu posso dizer que estou cansada. Estou cansada. Cansada, estou cansada, certo, tranquilo. Se eu digo que eu estou aburrida, deixa eu botar aqui no chat para vocês conseguirem entender, ó. Estou aburrida. Alguém lembra? Eu acho que eu falei ano passado sobre essa palavra.
O que seria aburrida? Aburrida. Professora, Aburrida. Oi? qual palavra? Aburrida. Tá no chat. Estou aburrida. É aborrecida. Isso, aborrecida, entediada. Não tão triste, tá, Daniel? Triste é triste mesmo, tá? Porque triste é uma coisa um pouco diversa. Mas, enfim, continuando. Também temos para referir-se a situações temporárias. Eu estou falando o seguinte, de como funciona isso, uma situação temporária. Por exemplo, o carro está roto. Se ele está roto, ele está quebrado, ele está com algum problema. Então, uma situação temporária. Quando eu consertar, isso acaba. O carro está roto. Sim, carro também se escreve assim, mas também pode ser coche, tá? Só lembrando. Mas é só isso? Óbvio que não. Tem outras palavras para o verbo estar. Então, para indicar finalidade. Como assim finalidade? É tipo eu dizer o que é que eu estou fazendo. Qual é a minha intenção? Aí vamos ao exemplo. Estou aqui por el pastel. O que é que eu estou falando mesmo? Vocês conseguem traduzir essa? Estou aqui por el pastel. E consegue? Vou repetir. Estou aqui por el pastel. Ih, rapaz, ninguém conseguiu essa. E aí, Gabriel, o que é que eu estou falando? Consegue traduzir? Daniel, Beatriz, Júlio. Isso, Daniel, muito bom. Estou aqui pelo pastel. Ótimo, certinho. Estou aqui pela comida, no barco, né? Tradução literal. Estou aqui pela comida. Entendido, gente? Então, nessa frase, ele está dizendo qual é a finalidade dele ali. Estou aqui pelo pastel. Estou aqui pela comida. Ou estou aqui para aprender, né? No caso do Shelley, no caso normal, estou aí aqui para aprender. Um exemplo. Vamos nós. Outra coisa, para perguntar e responder preço. Então, pergunta e resposta. Vejam que preço, quando a gente falou no verbo ser, a gente disse que é para indicar. Tipo, esto es 2 reais. Isso é 2 reais. Aí, aqui não. Aqui é para perguntar, responder. Perguntar, responder. Então, a quanto está a pera? Quanto está a pera? Está a 1 euro. A 1 euro. Está a 1 euro. Então, está a 1 euro. Então, percebam que aqui, ó, perguntou, respondeu. Se for só para indicar, sem nenhuma informação antes, verbo ser. Se for para pergunta e resposta, verbo estar. Certo? Outra coisa que é parecida com o verbo ser, para indicar dia, mês, estação do ano ou ano. Mas aí, nesse caso, dia, ele pode ser tanto o verbo ser como estar. Então, hoy estamos a 18 de março. Hoje estamos a 18 de março. Hoje estamos em 18 de março. Certo? Estamos a viernes. Estamos a viernes. Viernes, que significa
sexta-feira. Mentira que hoje é quinta, mas vocês entenderam. Então, estamos a viernes, estamos na sexta-feira. Estamos em inverno. Estamos no inverno. Estamos en el ano 2010. Estamos no ano de 2010. Entendido, senhores? Estamos no ano Dúvidas aí? de pandemia. É uma pandemia, no caso. Se você for falar em espanhol, Gabriel, ficaria estamos en el año de pandemia. Bueno? Eduardo, alguma dúvida? Meninos diversos, alguma dúvida? Por favor, avisem. Enquanto eu estou passando já para o outro slide. Vejam que, assim, de uma maneira geral, eles são parecidos. Mas aqui, ó, nessa tabelinha aqui, eu fiz uma comparação mais direta de ser e estar. Como assim uma comparação direta? Porque numa característica geral, a gente vai estar falando de coisas assim, ó. Ah, aqui indica apresentação, aqui indica mais estado, tal, tal, tal. Mas de uma maneira geral, para resumir, eu fiz uma tabelinha com isso. O que é que ele quer dizer? Tudo que tiver no verbo ser, ele vai falar de características permanentes. Lembram quando eu falei do sou linda ou estou linda? Então, se eu falo que sou, eu estou usando uma característica permanente, certo? Agora, se eu estou falando de algo temporário, eu uso o verbo estar. Veja o exemplo que está na primeira tabela. Soy responsable, sou responsável e estou embarazada. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui e adaptar para uma realidade nossa, tá bom? Deixa eu botar no chat. Estão lendo o que eu botei no chat? Então, ó, Ariane está embaraçada. O que seria esse embaraçada? No. Embaraçada é quando a pessoa está grávida, certo? Embaraçada é quando a gente chama grávida, tá bom? Vou botar aqui no chat para vocês não esquecerem. Então, embaraçada é a expressão para grávida. Embaraçada é um estado temporário. Ninguém fica grávido para sempre. Então, uma situação temporária, certo? Então, nesse caso, vai ser impossível dizer que a Ariane é embaraçada. Não, ela está embaraçada. Uma projeção temporária, que vai acabar em 9 meses. Entendido, senhores? Continuando. Outra característica diferenciando o verbo ser e estar é que ele vai indicar. Indicar. O verbo ser indica. Acontece no espanhol também? No estar também? Acontece. Vejam que aqui, ó. Mas, nesse caso, mais específico do verbo ser, ele é genérico. Ele vai indicar lugar ou momento de um acontecimento. Por exemplo, se eu fosse falar, nossa aula é online, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, vou botar no chat tudo que eu estou dizendo, tá? Nuestra clase, nossa aula, es en formato remoto. Así. Nuestra clase es en formato remoto. Nossa sala é no formato remoto, no formato online. Entendido, gente? Então, ele está falando de uma situação, do lugar e do momento. Entendido? Eu também poderia dizer que a nossa aula é na quinta-feira.
Alguém lembra como seria quinta-feira em espanhol? Martes. Martes. Hum? Martes. Vamos ver. Será? 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 Não. Se eu fosse falar, por exemplo, do dia, é assim, ó. Nuestra clase, nuestras clases, nossas aulas, nuestras clases son en la jueves. Jueves? Deixa eu lembrar aqui que eu vou aí. É, jueves. Que se escreve assim, como eu vou botar no chat. Nuestras clases son en las jueves. Nossas aulas são nas quintas. Entendido, senhores? Eu estou falando de lugar, localização. Tudo de maneira fixa. Entendido? Pelo menos agora. Mas se eu fosse falar que, por exemplo, nossas aulas estão remotas até o dia 28 de março. Então, como é que ficaria? Já estou usando o verbo estar, estou usando ó, modelo temporário. Nuestras clases están en formato remoto hasta, hasta 28 de março. Então, ficaria escrito desta forma como está no chat. Entendido? Dúvida até aí? Então, qual é a diferença? Quando eu estou falando, indicando lugar e tempo no verbo ser, eu estou falando de uma maneira mais definitiva, mais fixa. Se eu usar o verbo estar, ele vai ter um caráter mais temporário, um caráter de mudança, como o próprio slide está mostrando aí para vocês. Nessa segunda parte aqui, ó, para indicar mudanças, tá? Ou para enfatizar um momento, ou para indicar lugar ou posição de alguém ou algo. Esse é um pouco diferente, tá? Mi escuela está en la próxima calle. É onde ele se localiza. A localização. Por exemplo, mi casa está en la rua X. Isso aqui, desculpa. Mas aí vocês conseguiram entender até aí a diferença? Alguma dúvida? Pelo jeito não, né? Eduardo? Outras informações. Vou acelerar um pouquinho, porque já são 11h50, né? Daqui a pouco a gente sai. Que é essa aqui. Isso aqui, gente, no livro de vocês vai ter umas informações a mais. Eu peguei só alguns exemplos, tá? Mas nesse caso aqui, que está nessa tabela, ele está específico do slide. Então, por favor, gente, isso não está totalmente no livro. Ele vai mostrar o seguinte. O mesmo adjetivo, se ele tiver no verbo ser, ele muda completamente, nem tanto completamente, né? Mas ele muda um pouco o sentido no verbo estar. Nesse caso, não é tão completo. Por exemplo, una cosa é ser distraído. É tipo assim, é uma coisa que você é. Tipo, oi, deixa eu ver uma pessoa aqui. Você é distraído. Eu não me lembro nem se eu usar na sala, mas tudo bem. Por favor, não falei de você, tá? Só um exemplo. Você é distraído. Então, eu estou dizendo que isso é uma característica fixa dele. É uma coisa que está nele. Que é constante nele. Ele é distraído. Agora, se eu digo que você hoje está distraído, é algo que é ocasional, que não acontece sempre, que acontece vez ou outra, tá?
Aí, outra aqui. Deixa eu ver outra aqui. Guapo, que está nessa parte aqui um pouco mais baixo. Se eu digo que uma pessoa é guapa, eu estou dizendo que essa pessoa é bonita. Que essa pessoa é muito bonita, que ela é sempre bonita. Agora, se ele está guapo, ele está com uma boa aparência ou está bem vestido, certo? Entendido, senhores? Não vou falar todos para a gente já ir falando devagar. Então, a ideia é a seguinte: tem adjetivos que não vão mudar muito o seu significado, mas vão alterar sua constância, seu tempo, certo? Esse daqui, ó, quando eu for mandar para vocês, eu vou mandar de tarde, quando terminar todas as aulas. Vou mandar isso aqui e vocês já começam a estudar por aí, ok? E aí desce um pouquinho, que é isso aqui, tá no livro, tá? Eu só botei alguns, para a gente botar o exemplo. Mas vamos lá. Nesse caso, alguns adjetivos, eles mudam totalmente o seu significado. Como assim mudar o significado? É o seguinte, coisas que a gente fala em português. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui que eu possa pegar do português que a gente possa... No caso, se eu fosse usar, por exemplo, o exemplo do rico, não, mal, malo, malo, que é o terceiro da tabela. Se eu fosse dizer, por exemplo, que... Vou usar o exemplo com o Daniel, tá, Daniel? Se eu digo que Daniel é mau, primeiro que mal é com U, né? A grande diferença. Mal é com U. Mas aí eu estou dizendo a característica pessoal de uma pessoa. Uma pessoa é mala. Uma pessoa é má. Então, estou falando de uma característica pessoal dela. Uma característica física. Que indica maldade. Que indica que essa pessoa é uma pessoa desprezível. Sei lá, vocês entendem. Certo? Agora, se eu falo que Daniel está mal, primeira diferença no português seria o L, né? No lugar do U. Por quê? Porque Daniel poderia estar doente, poderia estar deprimido, poderia estar em coisas. Ele não está bem. Mas ele não está bem de algo temporário, de algum problema. Entendido, senhores? Tem outras diferenças também, que se a gente observar no português, ia ser completamente diferente. Como o exemplo de rico. Aqui, ó, a penúltima palavra da tabela. Essa daqui. Eu posso, no espanhol, ser rico ou estar rico. Tá? Só que eu só vou usar o ser rico, quando eu tenho dinheiro, bufunfa, grana, metal, vocês entenderam. Então, ser rico indica que eu vou ter muito dinheiro. Mas, se eu disser que o hambúrguer está rico, não quer dizer que ele vai estar cheio de dinheiro no lugar do hambúrguer, não, gente. Sinto muito informados. Mas eu vou dizer que o hambúrguer está saboroso, está gostoso, está apetecível, e outras descrições aí que a gente pode colocar. Está uma delícia, certo? Então, cuidado, gente, quando vocês forem fazer essas observações, certo? Esses exemplos são alguns dos que eu coloquei aqui. No livro, tem palavras diferentes, tem um pouco mais de palavras. Então, tomem cuidado quando for fazer essas traduções. Certo? Dúvida até aí, senhores? Enfim, esse é o nosso assunto que falou sobre verbo ser e verbo estar. Não só a conjugação em presente indicativo, mas também como funciona o verbo ser e estar, mostrando as diferenças de colocar
sobre eles. Bueno?